Saúde e saudação para vocês, lupinos, hominídeos e impuros. Estamos aqui mais uma vez aqui na Twitch para nossa segunda live, aprendendo aqui a mexer agora com um design já um pouquinho diferente aqui do que a gente apresentou da última vez. A gente está testando uma porrada de coisa, a gente tem a galera trabalhando ali nos bastidores para tentar deixar as nossas lives todas aí com a cara do Nação Garou, enfim, no jeito e tal. Sim, tá um frio da porra aqui. Alan, o Alan Valhalla, saudações. Você tá aí agora na terrinha, né? Aí com os patrícios, porra, aqui em Ouro Preto, cara, tá muito gelado. Muito frio mesmo. Mas, enfim, né, eu ainda fiz o favor de raspar o cabelo, o pouco do cabelo que eu tenho. Então, já viu, aí tá gelado mesmo. Dando um certo trabalho. E aí agora a galera tá todo mundo aí. Bem, obrigado vocês que estão aqui com a gente, dando essa força, né, nesse nosso começo aí de caminhada do canal nosso aqui da Twitch, do Nação Garou. A gente já tem até VIP, até membro VIP do nosso canal, que é aí o Paçocão, o Frango Louro tá aí. Então, um salve pro Frango Louro. E chegou o Feron 2 com o Rosnado. O pessoal já tava me zoando, falando que tava na dúvida se era um lobo rosnando ou se era uma barriga roncando. Eu acho que pode ser que o lobo esteja rosnando de fome ou qualquer coisa assim. Mas beleza. Já me encheram o saco, já, porra, show, que você tava roncando na live e tal, qualquer. Mas beleza. Enfim. Os nomes da maldade, pode ser a galera do chat aí, ó, é o Feron 2. Tá bom. Bem, vamos lá, né? Que não tem tanto segredo assim. Vamos lá. Quando eu fiz o chamado lá da nossa live, eu coloquei algumas opções ali para vocês, né? A gente podia discutir sobre dois temas que seriam, então, ou as tribos espirituais, que eu estou chamando assim, ou então o Matt a Plot. Aqui com um pouco de brincadeira com a questão do Mind Ice Theater lá, também da edição de 20 anos de Lobisomem. Mas por que eu escolhi esses dois temas? Sei lá, acho que ia ser interessante na nossa última live, aquela que a gente participou com o Skarma, e a gente comentou o vídeo a gente comentou o vídeo lá do Primogen. A gente falou bastante, né? Enfim, era o tema da live, era falar a respeito do W5. Então, eu acho que aqui a gente tem uns caminhos que podem ser seguidos em direção ao W5. Então, a ideia é mais ou menos por aí. Sim, o Primogen. O Scarma pediu para vocês falarem lá para a galera do chat. Vai lá no vídeo do cara e comenta que você veio aqui por causa do Nação Garou. E ele seguiu a gente no Twitter, ficou lá mó agradecido lá por a gente ter divulgado, né, o trampo dele em solo brasileiro. Como ele mesmo disse, a gente já trocou algumas informações ali. Mas, enfim. Então, né, só mostrando aí que vocês ajudam a gente bastante. Então, e pra galera que tá vendo a live aí, porra, segue aí o Nação Garou aí na Twitch. Vai ajudar bastante. Isso vai em algum momento pro YouTube, você tá vendo no YouTube aqui, a gente tem o twitch.tv/Nação Garou e momento jabá feito. Segue a gente, vamos lá, galera. Ajuda, dá uma mão aí pro KR. Mas beleza, vamos lá. Então, aí eu tinha separado esses dois temas para poder falar para vocês, e esses dois temas eles acabam convergindo de alguma maneira para dentro do W5. Tá? No último papo, eu comecei a falar bem a respeito sobre as tribos espirituais, e é um rolê meio que devido
o problema, né, lá na Gênesis, quando fizeram o lobisomem, então, as tribos elas estavam muito arraigadas ali na questão genética da coisa, então é uma maneira de desassociar isso daí. E eu vou chamar de minha teoria, porque foi eu trocando uma ideia com o pessoal no Discord do Nação Garou, eu estava falando isso, agora eu não lembro com quem exatamente, acho que a Bib estava no meio e tinha uma outra pessoa, eu não me lembro agora, desculpa, ouvinte, participante do Discord do Nação Garou, eu estava conversando com você, mas agora eu não me lembro quem que era, mas hei de lembrar, e aí eu falo. E aí eu comecei a desenvolver isso, e aí puxando, é, de certa forma é uma teoria, mas ao mesmo tempo ela é bem embasada, não estou tirando isso completamente do sovaco, mas montando, explicando como que as tribos elas vão ter esse aspecto completamente espiritual, deixando muito de lado toda a questão genética da tribo, e isso, enfim. E é como que isso vai. Eu entendo que isso acaba fluindo para dentro do. Pode fluir para dentro da edição de a quinta edição, né? Eu ia falar de 5 anos, não, pô, já passou de 20. Mas a quinta edição de Lobisomem, e que isso ia ser bastante interessante e mudaria muito. Ia mudar bastante a percepção no geral de lobisomem, eu acredito, em se tratando das tribos, e fugiria também das possíveis problemáticas que isso poderia causar, né? Com a questão da eugenia, lá a gente mencionou isso um pouco, e as representações culturais, e tentando afastar um pouco, talvez até mesmo vou dizer, do problema da Chechênia, vou chamar assim, alguma coisa que aconteceu mediante o lançamento da quinta edição de Vampiro, foi um pouco problemático isso. Saudações aí, Diego Shin. Não sei o sobrenome, mas isso aí. Cadê o Schrödinger, Oswald, o gato? Ele ainda tá lá fora. Daqui a pouco ele começa a encher o saco para poder entrar, mas eu não sei. Hoje a gente comeu uma pizza, então ele comeu sachê. É bem provável que ele esteja já pronto para dormir. E Frango Louro, nós vamos torcer muito para que não demore 5 anos para sair. A quinta edição de Lobisomem ela está programada aí para o final. Ela estava programada para o final desse ano, então já não acredito que saia no final desse ano, mas no ano que vem acho que a gente não precisa ser bastante tão otimista assim, não. Acho que sai. Diego, pode fazer pergunta, cara, não tem nenhum problema. A gente tem uma pautazinha aqui, mas eu vou abrir para perguntas também. Tá bom? Tá, e esses seriam umas tribos espirituais, essa explicação dessa teoria minha. E a outra seria o metaplot ali do Mind Eyes Theater, que eles vão. Eles exploram o metaplot, né, tudo que já existe em Lobisomem, e eles trabalham dentro do Apocalipse. E acontece uma série de coisas nesse mundo, né, do Mind Eyes Theater lá. E essa porrada de coisas, isso acaba criando um cenário completamente diferente do cenário que a gente joga, tá? Ele trabalha uma questão de, sim, teve o apocalipse, certo? E ele trabalha também o que vira a partir daí. Então, a minha ideia, caso a gente tenha que falar, vocês optem por, então, a gente conversar sobre esse metaplot, é falar sobre, primeiro, esse apocalipse, como é que ele acontece, tudo que ele acontece ali, todos esses detalhes que eles vão possibilitar, então, a criação desse novo mundo, e aí é o link, esse novo mundo seria o link para o, né, de fato, ali para o W5. E aí dá para a gente explorar também como que é como que é esse cenário, como é que ele vai funcionar e tal, e existe umas divisões entre tribos e por aí vai. Então, são essas duas opções. Então, eu tenho algumas perguntas para vocês que estão acompanhando a gente. A primeira é, o que vocês querem? Qual dos dois tópicos vocês preferem? A gente vai discutir, então, essa teoria das tribos espirituais, ou a gente trabalha a questão
desse, dessa situação do Mind Ice Theater e essa, essa ligação, então, que vai acontecer com o W5. E, enquanto vocês estão falando ali, eu já vi que tem tribo espiritual e tribo espiritual ali, já mandaram dois. Metaplot e fazer perguntas. Ok, beleza. Diego, você tem uma pergunta? Vamos ali fazer um. Ok, Chocos responde, é um saque? Porra, é essa? Mas vamos lá, manda aí a pergunta então, vamos ver o que é que vira. Como os totens vão ser chamados, hein? Skarma, já patrono, vou de patrono aí, porque isso tem no Heart of the Forest, no jogo, com certeza tem. E no Earthblood também. Acho que eles vão acabar com a coisa do totem lá, estar tão ligadas às culturas nativas-americanas. Como usaria o Gol-Gol no Apocalipse? Curioso. Cara, acho que a melhor maneira. Ele aparece, tá? Aqui nessa questão do metaplot aqui do Mind Ice Theater. Mas eu acho que a melhor maneira do Gol-Gol é tirar ele, não do apocalipse, mas de um futuro. Ele é um grande herói, ele deve se sacrificar lutando a batalha dos Crias de Fenris, né? Por isso que acontece com talvez o sonho dos Crias de Fenris é morrer em batalha de maneira honrosa contra um grande oponente. O Gol-Gol melhor do que ninguém para cumprir esse lado aí. E sim, acho que eles vão trabalhar os Fera, mas um pouquinho depois. Bom, beleza. Então, questão dos Feras depois. E, enfim, a questão toda está meio dividida. Eu não tô. Tentei acompanhar aqui, tô vendo o chat aqui aos poucos. Ok. Beleza. Sim, na questão do Gol-Gol aí, Diego, eu não sei se você já acompanhou, mas no material que a gente lançou lá do Nação Garou, os Rios Profundos, tem o Gol-Gol, ele é utilizado. Dá uma conferida no material lá no Storytellers Vault. E vai. Bom. Gente, então, tribos espirituais ou a questão do metaplot lá do Apocalipse, como é que funciona? Porra, o bom é que cada um manda uma coisa. Ok, metaplot, vai lá. Beleza. Beleza. Tá bom, gente. Vamos lá, calma. Você não precisa mais ficar falando. Não tem problema. Falando, fala do Botafogo. O Botafogo tá perdendo. Tava perdendo. Não sei ainda. Vamos ver aqui o que tá acontecendo aqui, inclusive. Mas estávamos perdendo de 1-0. Continuamos perdendo de 1-0. Vai, Botafogo. Porra, pelo amor. Bem, galera, é o seguinte. Existe, né, então, o livro lá, ele chama Werewolf the Apocalypse Mind Ice Theater, e é isso, a edição, então, edição de 20 anos. E o livro, ele trata como cânone tudo aquilo que já aconteceu e que a gente já discutiu algumas vezes, inclusive de maneira talvez bem extensa, às vezes talvez até extensiva demais, mas no Garocast. E aí, enfim, tá lá no Spotify, dá uma olhada lá para vocês que não conhecem, a gente tem um podcast do Nação Garou a respeito de Lobisomem Apocalipse, tá lá. Garocast você acha lá no Spotify. Bem, tudo que acontece, ele trata como cânone, até a terceira edição de Lobisomem. E vale uma ressalvazinha, porque o W20 ele volta ele dá uma volta no jogo, né? Ele trabalha as questões mecânicas, mas ele corta a secessão dos portadores da luz interior da nação Garou e também
o surgimento de Antélios, ele simplesmente não fala. Quando que o nome do cast vai ser o assunto do episódio? Nunca. Se tudo der muito certo. Mas ok. Ah, bem, então ele esquece o que aconteceu, na verdade, o que não aconteceu no W20, uma vez que o W20 impulsiona praticamente de maneira nula o metaplot como um todo, e tudo aquilo ali é verdade. Mas há um novo detalhe, tá certo? É que as amarras que foram feitas lá no Ritual dos Céus Tranquilos, lá no Velho Oeste, para fechar a Devoradora de Tempestade, essas amarras elas começam a se enfraquecer. À medida que Antélios, né, também conhecido como o Olho da Wyrm, ela vai surgindo, ela aparece na Umbra e ela vai ganhando cada vez mais relevância espiritual, e essas amarras elas vão se afrouxando, elas vão ficando mais fracas. E aí, à medida que isso vai acontecendo, vão se formando tempestades na Umbra. E essas tempestades elas vão derrubando um pouco aí a película vai ficando mais fraca. Isso é tido como um fato, ao qual o Antélio surgiu, o Impuro Perfeito, sei lá, a Guerra da Fúria e tal, tudo isso daí acontece. E o jogo, então, que nós vamos trabalhar agora, é do ano 2000 até o presente. Esse presente, ele é ali um pouco passado já, até por causa, né, do tempo em que o livro foi lançado e tal. Então, se o livro ele foi lançado, deixa eu dar uma olhada aqui, que eu tinha colocado isso aqui em algum lugar e agora eu não acho. Olha que maravilha. Mas esse livro. Puta merda, hein? Ah, não sei, depois eu dou um Google aí, não tô achando aqui onde é que foi que eu coloquei. Mas pelo By Night Studios, ele foi lançado, acho que em 2014, 15. Isso na cabeça, mas não tenho certeza. Mas enfim, não é tão relevante assim. E aí, de 2000 até agora, tá certo. Ah, existe a era da Weaver, certo? É o que a gente está ali, basicamente o que a gente está ali vivendo. O que é que está aparecendo aqui, gente? Impuro perfeito. Não, ele existe. Porra, o impuro perfeito, ele nasce, ele é um bebê, não faz nada. Ele é um bebê em crinos, é só isso. Exatamente. Ou seja, ele tá descarregando a carriola de brita. E, pelo amor de Deus, que pergunta, né, Curi? Enfim. Tá certo. Então, existe lá toda a questão da humanidade, ela tá cada vez mais presa nos braços e aos cuidados da Weaver. Não existe essa humanidade ela se aproveita bastante, né, das criações. Ela tem esse talento, né, para criar suas tecnologias, sejam elas ecológicas ou não. Elas vão mostrando, os humanos eles vão gerenciando o mundo cada vez mais. E esse gerenciamento do mundo, junto com a manipulação desses recursos, eles acabam entendendo que aquilo é rentável e proveitoso para a Mãe Terra. Tá? E aí, podendo estar errados ou não, mas vamos com calma. E aí os andarilhos do asfalto, eles entendem aquilo como uma vitória dos andarilhos do asfalto, né? Porque esse mundo, esse novo mundo, ele acaba mostrando que a Weaver ela pode ser uma aliada de Gaia. Como talvez você tenha ali uma calmaria antes da tempestade, né? E aí tem toda aquela questão lá em 2000 e tal, que a galera começa a se importar mais com o planeta, tá uma questão ambiental mais forte e tal. Mas, beleza. Os andarilhos do asfalto, eles vão exercendo a influência deles através de mídia social e tal, através de mídia social, a fim de ir mudando a maneira como a humanidade percebe o mundo
e de que ela tem uma responsabilidade para cuidar dele. Os roedores de ossos, eles ganham algum prestígio, tá certo? Algum prestígio, eles continuam sendo roedores de ossos e tal, mas eles ganham algum prestígio à medida que esse tipo de percepção criada pelos andarilhos do asfalto, isso vai fazendo com que o homem comum, ele acabe participando ainda mais, dessa ele tem uma presença mais marcante, mais significante dentro da sociedade humana, porque, enfim, nessa defesa aí do planeta, tá? Beleza. E aí, existe então uma profecia, e agora eu tenho que colar aqui, porque eu anotei um nome de Simeon Abd al-Hakim. Bom, já daqui a pouco aparece. Ele é um peregrino silencioso. E a profecia dele, ela acaba se realizando quando surge Antélios. Só que essa Antélios, ela surge dos dois lados da película. E aí ela vira um objeto estelar lá, a NASA inclusive identifica e começa a teorizar que é um cometa que está vindo em direção à Terra. Né? Aí tem que chamar lá o Bruce Willis, lá toca o Aerosmith, aquela parada toda. Não é Aerosmith, tô achando que vou colocar uma musiquinha aqui bem baixa para ouvir. O que vocês acham? Será que rola? Aqui. Colocar como? No Winamp, porque é o que eu uso, e foda-se. Talvez não seja tão legal eu ficar xingando aqui na Twitch, aparentemente. Mas vamos ver aqui o que vai tocar aqui no Play. Vai lá. Bom, bem baixinho assim tá alto. Bom, é Metallica. Disposable Heroes, Pedro. Gosta. Cuidado com direitos autorais. Tudo tem que ter direito autoral. Vocês são enjoar demais. Quer dizer, vocês não, né? Mas o povo aí do direito autoral. Mas tá bom. Beleza. Agora vamos ver aqui, porque se o frango louro falar que é pra que vai encher o saco, aí tem que desligar. Aí não vai ter jeito. Então, aí o frango louro que é quem manda aqui, tá bom? Abaixa um pouco mais. Cadê? Tá. Aqui tira money, tá bom. Então, olha lá, não vai tirar dinheiro, então já não pode. Mas, ou já tá reclamando aí do Metallica. Tirei. Obrigado, só pra vocês balançar um pouco a cabeça aí. Bruno Gabriel, beleza, cara? Bem, então a Antélio surge na Umbra, né? Enfraquece a película, vai soltando então a Devoradora de Tempestades. E aí o livro a gente vai começar então a Aurora da Era do Apocalipse. E aí é muito bacana, né? A Aurora da Era do Apocalipse, porque quem, quem já era grandinho ali nos anos 90 já tá imaginando o Wolverine de uma mão só e o Ciclope caolho cabeludo. Mas é isso aí. Beleza. O que acontece é que a Devoradora de Tempestade, com essa frouxidão nas amarras dela, ela se solta, mas ela não aparece ali materializada imediatamente. Né? Ela vai rasgando o caminho dela, ela vai forçando o caminho dela através da Umbra Profunda. E à medida que ela vai fazendo isso, ela vai gerando ondas de tempestades umbrais. E por onde ela passa, nessas ondas, elas vão alterando a geografia da Umbra. E isso faz com que alguns reinos eles sejam. O Botafogo continua perdendo de 1-0. Essas tempestades que vão acontecendo, elas fazem com que alguns reinos que antes eles eram acessíveis ali, da penumbra para a umbra rasa, eles se tornem inacessíveis, eles acabam sendo expulsos, não se sabe exatamente para onde que ele vai, para onde que eles vão, e alguns eles são completamente devorados pela umbra profunda e tal, e eles vão ficando mais difíceis de serem visitados. E algumas rotas umbrais, elas vão se desestabilizando, e mesmo os Corax, que aí eu tô vendo que o Corvin tá aí no meio aí, ó, mesmo os Corax, eles ficam meio perdidos ali, mesmo seus mapas umbrais acabam se tornando meio inúteis ali por causa dessa tormenta umbral.
A galera que joga mago talvez vai perceber um pouco, vai pode entender isso um pouco como pode entender um pouco como a tempestade de avatares, né. Mas eu acho que isso aqui é um reflexo muito maior e muito mais semelhante à questão que existe no Velho Oeste, a questão das Storm Umbras, que as tempestades umbrais, são exatamente esse o nome, que deixa a a Umbra toda, tipo, numa situação muito complicada, tá. Porra, F no som? Áudio F não, tá rolando? A internet do Pedro, beleza, tá bom. Bem, e aí a Umbra tá nesse completo, nessa confusão toda. Eu acho isso legal porque é muito do que a gente conversou um pouco, bati esse papo com o Scarma, a gente estava falando sobre a questão né, das pontes de lua, de quebrar esses acessos, da coisa na Umbra, da Umbra existir, os lobisomens poderem ir lá, mas que a coisa se tornar um pouco mais complicada. Talvez perder um pouco aquela ideia de que, porra, qualquer coisa que aconteceu eu vou pra Umbra. Entendeu? Ela não ficar parecendo que é um lugar talvez de proteção, tá? Acho que a Umbra ela tem que ser utilizada de maneira mais agressiva ali, ela tem que ser um pouco mais sufocante aos Garou, até porque ela vai refletir, né, toda a questão do apocalipse. Mas enfim, então, a Devoradora de Tempestades ela vai viajando lentamente pela Umbra e ela vai infectando e ela vai conquistando reino após reino, deixando tudo em tempestades e tal, aquela parada toda. Bem, e aí ela chega na penumbra. E na hora que ela chega na penumbra, ela começa a fazer alguns buracos, ela começa a fazer uns rasgos na película. E ao fazer esses rasgos, ela cria então as terras devastadas. E isso é uma outra coisa que acontece também, é bastante presente no Wild West, né, que eles chamam de Broken Lands, ela é basicamente um lugar de película zero, vai. Colocando de uma maneira simples, porque a Devoradora de Tempestades, já lá em 1800 e qualquer coisa, ela vai forçando a película, ela vai rasgando a película e os espíritos, né, eles vão de um lado para o outro. Isso acaba fazendo com que vários acontecimentos eles se tornem bastante estranhos, porque o nosso mundo, né, o mundo espírito, o mundo material, ele acaba se tornando afetado pelos espíritos. Então, os espíritos estão lá. Não é uma fusão de carne com espírito, como o, o Curi. Como o Curi está perguntando ali, porque aquilo não existe. É só alguns espíritos que eles vêm para cá, eles influenciam, a gente não tem nada a ver, uma coisa não está fundindo com a outra. Eles continuam ali divididos, mas num mesmo espaço. Bem, essas terras devastadas, né, ela acontece por tudo quanto é lugar, e o livro ainda dá, inclusive, um exemplo que é através de vários desastres ecológicos que elas vão se mostrando. Isso, ela começa, o primeiro deles é o furacão Katrina, lá em 2005, pegou a parte sul ali dos Estados Unidos. A galera se lembra disso daí. Bem, como é o Apocalipse, a coisa ela é global. Isso aqui eu acho interessante porque ele faz o Apocalipse global por causa justamente porque era a ideia, né, da, da terceira edição. É uma edição mais global. E aí, enfim, todos esses eventos eles acabam despertando alguns antigos malditos. E aí o livro ele vai voltar lá no Dente Negro, que estava lá que era um problema do Ahad. E aí o Dente Negro, lá na África, ele tinha prendido e ele tinha alguns malditos em xeque, vamos dizer assim, presos. E quando isso acontece, esses malditos eles despertam lá no deserto de Kalahari. E aí, como o Dente Negro já tinha morrido, esses. É, eles já tinham. Como o Dente Negro já tinha morrido,
A gente tinha ali uma lacuna de poder na África, e vampiros eles vão se tornando mais estruturados na África. Tá? Isso faz com que eles tenham essa presença mais forte, isso faz com que o Ahad e os Garras Vermelhas e os Peregrinos Silenciosos, né, que são aliados do Ahad, lá, aquele corpo de metamorfo ah, na África, eles acabam se unindo mais uma vez. Eles foram criados para lutar contra o Dente Negro e acabou tipo, ficando ali o corpo político, e agora eles se juntam mais uma vez para enfrentar mais um novo desafio, agora enfrentando os vampiros que se aproveitavam dali. Bem, eles têm sucesso nisso, eles conseguem disso tipo, de maneira bastante significativa. É, Quando a Devoradora de Tempestades ela vai forçando o caminho dela, né, e a película vai sendo destruída, a Weaver ela enlouquece. E aí ela começa a calcificar e a fortalecer a película. E aí ela chama os seus espíritos da rede e tal, e ela manda o seu. A Weaver manda mensageiros para os Garou que estão mais propensos a ouvir os avisos dela, que é mais propenso a negociar com ela, vamos dizer. Que são justamente os andarilhos do asfalto, é óbvio, e os roedores de ossos também. Muito por causa daquela coisa ali do homem comum ter tido algum respiro ali. Bem, é, e a Weaver é quem fala para eles, dá a eles a localização da Devoradora de Tempestades. Os andarilhos do asfalto e os roedores de ossos, eles tentam, tipo, de maneira maluca, reunir a nação Garou para preparar as defesas contra, né, a Devoradora de Tempestades, mas não dá tempo, é tarde demais. O que acontece é que exatamente, estão falando ali, ó, o frango louro, o homem comum ferrado por ela diariamente, exato. Então, o homem comum sufocado, ele acaba se acendendo um pouco ali na tecnologia, na sociedade, ao mesmo tempo que é quase que ah, meu Deus, como é que chama isso? Um parasitismo, né? Enfim, um relacionamento abusivo também. Ah, beleza. E aí, a Devoradora de Tempestade, ela acaba se infiltrando no sistema de pontes da Lua que conectam os cairns do mundo, né? E aí ela cria uma praga gnóstica, uma parada assim, porque ela é a Devoradora de Tempestades. E essa praga gnóstica, ela atinge, né, graças às pontes da Lua, ela se dissemina, ela atinge o coração dos Caernes e ela vai enfraquecendo as defesas do Caerne, as defesas espirituais. E ela lentamente, quase que como uma doença mesmo, ela vai matando os Caernes. Em resumo, acho que a gente pode ir por aí. E aí, as seitas do mundo, eles ficam malucos, tipo, puta, e agora, né? E aí eles entendem que esse ataque é via Ponte da Lua. E eles destroem as pontes da Lua nessa tentativa de parar essa praga. Bem, é, a força espiritual desses caernes, elas vão se extinguindo. E eles vão ficando cada vez menores até que elas se apagam para sempre, por completo. Os corações dos caernes, eles dissipam e acabam os caernes. Nem todos. Mas os caernes mais fracos, eles morrem dentro de um ano. Em um ano, os caernes mais fracos já se foram. Os mais antigos, eles lutam, eles são auxiliados pelos seus guardiões e tal, mas mesmo assim, eles começam a ter problemas, eles começam a se enfraquecer. Então, daqui a pouco, tipo, o livro ele até traz, existe um número fixo de caernes, e eu tô tentado a falar 13, eu acho que é isso mesmo. Vou dar uma procurada aqui enquanto eu converso com vocês. Mas existem 13 caernes no mundo. Mas a gente conversa um pouco sobre esses 13 caernes daqui a pouquinho, quando chegar a hora, tá bom? É, e aí,
com essa queda dos caernes e o enfraquecimento dos caernes mais poderosos, as forças da Wyrms elas se reúnem, elas se unificam, elas se organizam de uma maneira e eles cercam, eles realizam cercos nos caernes remanescentes, basicamente isso. O livro traz um nome que não é tão interessante, mas seria a Brigada Sombria, é o nome que acaba ganhando. E essa Brigada Sombria, ela ataca e ela destrói os lugares sagrados que teriam então sobrevivido a essa praga dos Caernes. Dentre eles, por exemplo, a Seita Verde, em, em Nova York. As seitas elas acabam até reportando que existem traidores e tal, e mas, enfim, não tem muito o que se fazer quanto a isso. E aí, é uma coisa que eu acho legal, porque eu também conversei a esse respeito com o Scarma na nossa última live aqui na Twitch. Inclusive, se você está ouvindo aqui, vai lá e segue a gente aí na Twitch, dá aquela força. É que ia ser interessante você ter uma nova edição de Lobisomem onde a vida no Caerne ela não é assim tão fácil, ela não está por ali, ela não é tão simples aos Garou, talvez. É porque para tirar um pouco o jogador dali, tirar um pouco desse conforto, dessa situação sufocante, né? Então, tipo, pensar naquela situação em que, porra, se eu tenho que ir para o Caerne, eu vou ter que fazer uma viagem, eu vou ter que sair do meu território para ir até o outro lugar e tal. Então, eu acho que cria um desconforto ah, entre os lobisomens e entre os jogadores. Você continua associado a um Caerne, mas você não tá ali, tipo, do lado. Você não tem a divisa do Caerne para poder, sei lá, dormir ali. Jonathan Ronhard, o show que está com um pouco de frio, me parece. Porra, cara, tá gelado aqui. Então, sim, tá frio. Tá frio bastante. Como é o dia a dia do Caerne? Calma, porque por enquanto, Pedro, o dia a dia no Caerne é sobreviver ao cerco. Porque é isso que acontece. Mas, vamos lá. Ahn, bem, esses Caernes eles vão caindo, a morte ela parece meio iminente, e aí existem duas seitas, a seita de Artemis e a seita do Pégaso Negro, e elas se esforçam para mover as garras da Wyrm para um local mais seguro, porque elas tinham em sua posse as garras da Wyrm lá atrás, porque quando a Wyrm tenta pegar Gaia, e os lobisomens entendem isso meio que de maneira, contam essa história meio que de maneira literal, né, e ela é atacada, então as garras da Wyrm elas acabam caindo por ali. E ao cair, elas são recuperadas, prendidas e tal, e cada uma causa uma desgraçação por aí. Está bom. Sim, sobreviver ao cerco significa ter dificuldade para realizar rituais, assembleias, tudo. Exatamente. Não tem assim, o dia a dia, como que você pula na corda e luta contra não sei quem. Não, os Caernes, eles estão com uma cidade sitiada e eles estão, porra, se ferrando nessa daí. Elas são bem-sucedidas e elas movem uma dessas garras para um Caerne brasileiro. Isso é interessante, tá? Para um Caerne brasileiro, mas há uma traição nas próprias fileiras dessas duas seitas ali, e elas são emboscadas pela tal Brigada Sombria. E aí a garra da Wyrm ela acaba morrendo nessa confusão, mas no caso, no caos né, ali que se dá, os dois carnes são destruídos. E a garra, que ela não tem um nome, ela é liberada e ela. Ó, o Vitor Sós chegando aí com fome. Valeu, Vitor. A garra, ela é a inominada, ela é liberada, ela clama pelas outras garras, tá? E uma delas, ela é atendido. Então,
entende-se que Koschei, a primeira garra da Wyrm, ela atende esse chamado. E aí Koschei, isso aí, Koschei a gente tem no Rage Across Russia. Sim, o Koschei, justamente o Diego Shin tá falando ali, ele é a garra da Wyrm, ele é conjurado pela Baba Yaga, exatamente, é uma das garras. O Koschei, ele atravessa a película e ele traz junto com ele outras garras que eram desconhecidas, tá? E ele acaba descobrindo essas outras garras depois dele ter sido libertado por um certo Matusalém vampírico, e a gente está falando aí da Baba Yaga. Ok. Bem, até então, só essa confusão. Bem, surge agora, a gente vai ter que colocar uma outra coisa do metaplot aqui no meio, e essa outra coisa é, na verdade, uma pessoa que é o Alto Rei Albrecht. Aí o prata que a galera curte aí bastante. Bem, o Albrecht, ele envia seus mensageiros espirituais, tá? Tipo, falcões, no caso, e esses falcões, eles percorrem o mundo, eles vão de seita em seita, cada caerne que sobrou, tentando reunir toda a nação contra a tal Brigada Sombria. E o Albrecht faz isso da maneira dele, não é uma ordem, porra, porque ele é o Albrecht, ele é um apelo para que esses garotos lutassem e que eles se recusassem a se render em face ao apocalipse. Então, a galera tá falando que não curte o Albrecht, não. Tá bom, mas ok. É, ele inspira, né, os sobreviventes da nação Garou a eles serem os heróis que Gaia merecia. E que se eles estivessem então vivendo o fim do mundo, porra, então agora a gente vai cuspir na cara da Wyrm. É isso aí. Beleza. Vamos ver aqui, porque eu vi algumas perguntas aqui, desculpa. Tô voltando aqui, só para não perder a linha do raciocínio. O Ferão tá me perguntando sobre a destruição das pontes da Lua. Isso poderia ser um plano da Weaver? Ela fazendo os próprios garotos destruir as pontes da Lua, sua pequena fonte de esperança? Cara, pode. Tipo, não é o que acontece, mas poderia ser, tá bom? Por que não é o que acontece? Porque eu tô passando aqui toda a situação, esse metaplot aí, pra gente ver como que se dá esse apocalipse e o que que dá para aproveitar daí. Então, ah, é claro, num jogo é perfeitamente plausível disso acontecer, isso ser um plano mestre. Mas e aí os heróis, os novos heróis dos Garou, eles respondem o chamado do Albrecht para defender o mundo, mas o número de cairns sobreviventes fez com que fez com que são apenas, de fato, 13, eu consegui checar aqui, eram de fato 13, então é um contingente pequeno. Isso aqui eu acho interessante porque acho que dá para brincar um pouco com o plot lá do W20, que há um novo chamado para batalha, para não, né, o oitavo sinal da Fênix e tal. Dá para brincar com isso. Bem, lá na seita da Lua Crescente, na Rússia, nos Montes Urais, lá é dito como o carne mais antigo, assim dizem os presos de prata. Há um rasgo na película bem próximo de lá, e que esse rasgo ele acaba criando um efeito cascata. E aí o mundo material ele vai meio que perdendo a âncora dele com uma realidade. Então a coisa ela vai se separando mesmo, vai ficando cataclisma pra caceta. A Devoradora de Tempestade, ela tá pronta para reivindicar Gaia para Wyrm. Só que os Garou, eles estão lá desafiando, eles desafiam a Devoradora de Tempestade a fazer isso, mesmo quando eles estão tipo muito fracos e em menor número. Todos eles chamados então pelo Rei Albert. E aí tem um tanto de gente. A gente tem os Senhores das Sombras, eles entram em contato com os seus antigos aliados, os Portadores da Luz, por causa da conexão que os Senhores das Sombras Haken vão ter com as Cortes Bestiais, tá bom? E os Senhores das Sombras, eles exercem a diplomacia para fazer com que os Portadores da Luz voltem para as fileiras da Nação Garou e ajudem a salvar o mundo. Por quê? Porque a primeira coisa que prendeu a Devoradora de Tempestades foi o ritual, a primeira e a única coisa, o ritual dos céus tranquilos. Esse ritual foi feito lá
no Wild West. Bem, esse ritual ele precisa ser feito mais uma vez. E você se lembra desse ritual em que ele precisa do sacrifício de seis. Ele precisa do sacrifício de cada um membro das tribos, de um membro de cada uma das tribos de posto 6. Tem que ter um grande herói ali. Talvez aí vai falar, porra, mas não tem os Garou de posto 6 de todas as tribos, não são todas as tribos que tem e tal. Acho que talvez a gente pode brincar um pouco e entender que são os maiores heróis da tribo, talvez para a coisa não ficar tão numérica, né? Para a coisa não ficar tão assim, porra, porque acho que fica parecendo que existe uma ordem, assim, você está no posto quinto, então você tem que ir no posto 6 e tal, um troço assim, uma parada meio bizarra. Bem, então eles colocam em ação esse plano, né? Colocam o plano em ação e eles precisam de tempo no então. Mas aí o Albert sabe disso, ele fala: não, então, peraí. Ele junta a Mary e o Evan, e junto com outros heróis e de todas as tribos da nação Garou, para lutar contra a Devoradora de Tempestades. Aí isso é bem bizarro. Existe eles fazem tipo uma muralha ao redor dessa brecha da película, e eles falam tipo assim: não, a gente não vai permitir que a Devoradora de Tempestades entre no mundo material, mesmo que a gente morra com isso. Enquanto isso tá acontecendo, a gente tem, de novo, né, a Brigada Sombria, ela continua lá no cerco ao redor dos Caernes. Então, tipo, tá ruim para todo mundo. É, beleza. Aí, a gente tem. Vamos fazer um pequeno corte aqui. Eu vou aproveitar e molhar a palavra, porque tá foda. A gente corta lá para Pentex, enchendo a floresta brasileira de grupos avançados ao redor do Caerne do Coração Oco. Então, a Pentex ela se vira por completo para o Brasil, na Amazônia, e aí surge o Gogol, que alguém aqui agora me perguntou a respeito do Gogol, desculpa, eu não lembro quem foi que me perguntou, acho que foi o Diego, se não me engano. O Gogol, ele junta os soldados dele e ele está enfrentando uma força que é umas 3 vezes maior do que a dele. Os Garou lá da seita do Coração Oco, eles resistem, eles defendem o território dele, só que, tipo, cada parcela do território deles que é defendida, ela foi defendida com sangue. Então eles vão morrendo, não tem muito jeito com isso daí. E esse sacrifício desses heróis dá tempo suficiente, faz com que o Gogol tenha tempo suficiente para se sacrificar ritualisticamente, e iniciar o ritual dos seus tranquilos. Então o Gogol ele é o primeiro o primeiro grande herói da nação Garou, e o herói, no caso, dos Cris de Fênix, a se sacrificar no ritual dos seus tranquilos. Então, eu acho isso interessante. Acho justo que isso caia na mão do Cria de Fenris, em especial sendo o Gogol. Uma, porque eu não gosto dele, então acho legal ele morrer. E duas, porque eu acho que combina com a coisa do Cria de Fenris e, enfim, né? Acho que faz parte se eles são a frente de batalha, porra, eu acho que não, acho que ninguém discordaria de falar que um Creed Finn se atiraria em sacrifício para salvar a Gaia, né? O Gogol é foda, não, não é não, White Ken, não é não. Ele é tosco, ele é interessante, ele pode ser interessante, ele tem uma história tipo ok. Talvez ela tivesse essa história dele fosse bastante melhorada caso ele fosse escrito agora, mas enfim. Uh, beleza. Ele se sacrifica, só que não tinha tempo suficiente para continuar lutando, né? Até que as outras lendas, né, os outros grandes heróis se sacrificassem, que defendiam os KMs restantes, eles também sacrificassem para completar a parte do ritual. Então, quando, né, tipo,
ninguém achava que ia funcionar. Acontece que quando Gaia parecia que ela ia se perder para sempre, os portadores da luz, eles retornam, eles entram, eles se jogam ao combate, e junto deles tem legiões de raças metamórficas. E aí a gente tem aqui agora os Corax, os Hatkin, os Bastet, esses são nominalmente quem o livro trata, as raças metamórficas que chegam em auxílio aos Garou, lutando ali ao lado dos portadores da luz interior e do resto de Gaia, né? Ah, e aí, tá, peraí, beleza, ok. Nenhum deles eles iam conseguir evitar. Tipo, eles estavam perdidos, eles morreriam caso eles tivessem que lutar sozinhos, mas juntos eles conseguem virar o jogo. Não era assim, tipo, é como, porra, estamos ganhando. Não, mas, opa, peraí, tá dando certo. Tá, e os dinos? Bem, de novo, nominalmente, o livro fala de Corax, Hatkin e Bastet. E aí aparece a líder do Ahad, a Kizazi, ela junta a voz dela, junta a voz do Albrecht, e ela convoca os Fera para proteger o resto dos Caernes. Isso aqui é bem bizarro, né? Porque assim, os Caernes estão sendo massacrados e tal, mas tipo, puta, demora muito. Mas isso tudo é ao longo de um grande tempo, né, gente? Então, aí você tem as Fúrias Negras, os Gás Vermelhos, os Peregrinos Silenciosos, acabam se juntando ao Ahad e aos outros metamorfos na África, na Ásia e em alguns outros lugares que antes eles estavam fora do alcance da nação Garou. Mas meio que são esses locais, a não ser pontualmente ali, um Caerne, um Lamaçal, tal, um troço do tipo. E aí agora a gente tem os Garou e os Fera, eles passam a lutar lado a lado, e eles são coordenados pela Kizazi, que é a Jabba, líder do Ahad, e do Peregrino Silencioso, Caminha com Poder também, o grande herói dos Peregrinos Silenciosos dentro do Ahad. E aí, os Caernes, todos eles com essas forças e essas alianças e tal, cada um dos últimos 13 Caernes, eles ficam protegidos. Eles estão agora protegidos, exceto por um, que é o Caerne da Seita da Lua Crescente, o primeiro Caerne que Gaia criou no mundo, segundo os relatos dos Presos de Prata. Beleza. Então, a galera se une e eles salvam os outros Caernes. Tá joia. E aí a gente chega lá para a Batalha da Seita da Lua Crescente, lá nos Montes Urais e tal, e é onde a Devoradora de Tempestade ela deseja atravessar para o mundo material. Bem, tava lá já aquela sanguinolenta, tá, aquela porra toda. Ah, bem, os exércitos da Wyrm, eles são derrotados, né, ao redor do mundo, e por ao redor do mundo quer dizer nos outros 12 Caernes. Puta merda, olha lá, o Botafogo perdeu um gol. Continua 1-0. Bem, os exércitos da Wyrms, eles se reúnem para uma última resistência e eles são liderados por um general. Alguém vai falar Zizak? Não. Aqui eu achei interessante. Chazear é um dos e-mail. E é ele quem lidera esses exércitos da Wyrm. Então, os e-mail, eles tentam forçar um buraco, né, nessa defesa da seita, para que esse buraco... Isso, Chazear, estão me perguntando ali o Pedro. Para que eles preparem um local para que a Devoradora de Tempestade ela consiga vir para cá. Tá? Bem, a nação Garou, mesmo com os outros metamorfos, tipo, tá muito ruim para eles. Eles acabam tendo que lutar uma guerra de duas frentes e tal. E a nação Garou ela passa por tem umas antigas rixas, elas passam a ser esquecidas, e o exército de Gaia se põe de pé ali contra a última investida da Brigada Sombria, né? Então, tipo assim, não tem nada para eles fazerem, que eles vão fazer o quê? A gente só pode lutar. E é isso aí. Surge um vampiro, Matusalém, antigo, que ele só tem o nome de Mãe Ursa.
eu não sou versado em vampiro para saber que tipo de referência é essa, tá bom? Mas essa mãe ursa, essa gangrel, ela traz um grupo de guerreiros vampiros, né? Ela traz uns gangréis junto com ela lá para batalha. O tal Shazia, ele saúda os vampiros entendendo que eles são aliados naturais. Só que esses gangréis, eles traem a Brigada Sombria. Tem até umas bizarras aqui. Mas vamos lá. Eles traem a Brigadas Sombrias quando eles fazem a última investida lá contra a seita da Lua Crescente. Eles, enfim, eles se solidarizam ali à causa dos Garou, mas não à causa dos Garou, tá certo? É mais por conta da coisa da Rússia, tá? Aí eu não sei, eu sei que a Baba Yaga uma fala? A Baba Yaga, ela é uma Nosferatu, mas é a ideia da mãe Rússia se voltando contra o mal, tá bom? Então, a ideia é essa daí. Ah, beleza. E a Brigada Sombria passa por um problema ali, né? Porque elas vão começar a lutar ali contra todo mundo e tal. O Chazear, ele desaparece e ele fala que ele vai voltar. Eu, tipo assim, não, eu volto. De novo, gente, isso não é uma batalha de imediato. Demora, são muito tempo que está correndo. O Chazear, ele some e com isso os gangrés, eles acabam partindo, né? Uma vez que, tipo assim, vai ficando de dia e tal, não sei das contas, os caras, eles vazam. Só fica a tal da mãe Rússia, não, a mãe Ursa lá. Ela dá um último aviso pedindo falando que os gangréis também amarem os locais da Wild, do mundo e tal, e ela se volta para o refúgio dela. Isso eu acho bem bizarro. Mas tá bom. Ah, tá certo. Aí, como o Chazear ele é rechaçado lá no mundo material, o Albert ele continua, então, não, nós vamos retardar aqui a Devoradora de Tempestade, que vai se aproximando e ela vai assumindo tamanhos cada vez maiores. Ela vai virando, sei lá, um Leviatã, vai, tipo, Cthulhu total. E os garotos desesperados lá, em nome de Gaia, os tentáculos da Devoradora de Tempestades, eles alcançam a brecha que eles tinham, né? Porque tinha aberto uma grande. Ela tinha aberto um grande buraco ali na película. E eles vão abrindo esse buraco. E o ritual dos céus tranquilos, então, eles acabam conseguindo realizar nesse momento. E quando isso acontece, a Devoradora de Tempestades ela fica presa entre as duas realidades. Tá? Ela está meio que presa numa nova prisão espiritual. Uma parte aqui, no mundo material, outra parte lá. Só que ela não está derrotada, ela ainda existe. E ela continua a aumentar de tamanho. E aí ela tá numa. Esse inchaço dela, talvez, tipo, porra, sei lá, uma rolha de garrafa, uma parada assim. Ela tá num ponto, ela vai aumentando, 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 que ela tá prestes, ela começa a ameaçar a destruir toda a película. Toda a película. E isso faria com que existissem terras devastadas por todo o mundo. E aí, metaplot, né? A gente tem que se livrar do metaplot. Nesse momento, o Albert, o alto rei Albert, ele olha ali para o povo da nação Garou, né, através da brecha, porque ele está de um lado, tem a galera do outro. Ele dá um sorrisinho. E as lendas dizem que o Falcão, o totem dos Presos de Prata, dá a ele uma bênção única. E seria a chance dele, tal como um falcão que sobrevoa, né? Ele teria uma oportunidade de contemplar toda a guerra, testemunhar a unidade ali dos Garou e dos Fera em face da destruição. E é naquele momento ali tão crucial, né, que tão definitivo para o universo de lobisomem, que tipo, as rixas antigas, elas acabam, né? E por um momento, todos aqueles Garou ali ao redor, eles se tornam lendas, né? Mártires.
os verdadeiros heróis concebidos por Gaia. Não só os Garou, mas todos os metamorfos. Aqui, deu uma esquentada aqui. Então, é isso. E aí, ao ver isso, o Albert ele arremessa a coroa de prata para Seita através da brecha, porque ele tá lá na Umbra. Ele arremessa, ri e ele investe contra a Devoradora de Tempestades, que ameaça então agora toda a existência. E aí ele encara a Devoradora de Tempestade sozinho, sem a matilha dele, tá? Distraindo o maldito, enquanto a matilha ela tenta romper os tentáculos do monstro com o mundo material. For Frodo, total. Alguém mandou aí. É total isso daí. Mas, beleza. Ah, a brecha se fecha, mas antes disso, a Devoradora de Tempestade ela acaba pegando tanto a Mary quanto o Evan, o Endigo, em suas garras. A película se fecha e a película faz com que tanto a Devoradora de Tempestades, o Albrecht, a Mary e o Evan, eles estejam presos em uma eterna batalha do outro lado da Umbra. Onde? Ninguém sabe. Tá? Ninguém sabe para onde eles vão. Eles simplesmente, sei lá, estão caindo lá no poço de Caradrás, lá, igual o Gandalf e o Balrog. Mas antes dele desaparecer para sempre, o Albert ele fala com a nação Garou por uma última vez. É, é mais Gaia que fala através dele. Apesar dele estar ali, tipo, meio perdido ali no espaço-tempo, assim, mas ele consegue falar com eles. E aí ele fala com o poder da voz de Gaia. Isso é bizarro porque não tá mais com a coroa, mas enfim. E ele deixa uma mensagem de esperança e essa mensagem de esperança ela vira então as últimas palavras de Gaia. E essas últimas palavras, bem, vamos lá. Essas últimas palavras, elas dizem que a esperança não está quebrada, vai, ou rompida, ou destruída. Eles usam o termo em inglês, hope is not sundered. E sundered tem essa ideia de quebrar algo, de romper com algo, decepar ou destruir, tem estilhaçar, vai ter essa, vai ter essa conotação. E depois dessa palavra, então, que desperte-me e uma nova era de harmonia começará. Apesar de ser o Walrich que fala isso, não é ele quem está falando, é Gaia quem está falando. Tá? E essas palavras, gravem bem, a gente tem então as últimas palavras de Gaia. Essas palavras vão ser importantes, bem importantes daqui a pouquinho. Por quê? Um, a película, ela com o tempo, com o passar do tempo, ela é curada. Ela vai sendo fortificada. Isso faz com que com que fique mais difícil de passar, de se atravessar do que anteriormente. Antélios acaba desaparecendo do céu e muitos Garou entendem que Antélios voltará, ela surgirá mais uma vez no céu, ao fim da Era do Apocalipse. E lembrem-se, isso aqui é a aurora da Era do Apocalipse. E nessa aurora, a guerra ela acabou sendo vencida. Na melhor das hipóteses, os caras, tipo, porra, nós vencemos, mas a que custo? Porque só existem 13 dos antigos Caernes. E a praga dos Caernes ela evita que novos Caernes fossem criados da maneira antiga. Os aceitas ao redor do mundo elas foram destruídos e os Garou eles se espalharam, meio que tornando, sei lá, meio que refugiados, uma coisa assim. E aí existe então essa diáspora da nação Garou e muitos dos lobisomens, devido a esses últimos eventos, eles acabam mais suscetíveis ao arano. E essa é o final esse é o final
da aurora do Apocalipse. Deixa eu ver aqui, é o quê? Ah, porra, Saga Massacre. Achei que era sério, porra. Beleza. Vamos lá para as últimas palavras de Gaia. Porque se tem uma coisa que a gente aprendeu, Hagabashi devia ser Galhardo, não, pô. Galhardo tem que. Como é que é? Galhardo tem que tocar tambor, fumar um Marlboro, dormir no sol quente, hein? Não é pra mim, não. Mas beleza. Vamos lá. A gente tem que, né, então, a esperança não está despedaçada, quebrada, destruída e tal. Desperte-me e uma nova era de harmonia começará. E cada uma das pessoas que escuta essas palavras, os Garou e os metamorfos e tal, é, eles escutam isso na sua língua natal. Tá bom? Ah, eles, eles entendem, e mesmo os lupinos e tal, eles eles sentem aquelas palavras. Tá? Elas são, a- porra, é Gaia falando com eles. Então, é através dos seus sentimentos, das suas emoções, dos seus pensamentos, tudo isso eles percebem essas palavras que elas são traduzidas de uma maneira ou de outra pelos filtros mentais desses lupinos, felinos, insira aqui quem você quiser. Tipo, meio que não interessa como, mas que essas palavras elas permanecem, elas são a mais recente e a mais contestada profecia dentro da nação Garou, por causa disso. Porque isso gera uma interpretação. No livro do Metaplot, desculpa, o livro do Mind Eye Theater, o Metaplot do Mind Eye Theater, essa frase ela vai gerar essas duas interpretações e essas interpretações elas acabam criando uma cisão dentro da nação Garou. Por quê? Os lobisomens nunca foram, eles não são criaturas astutas, talvez, né? Então sempre tem aquela coisa, mas eu ouvi isso e você ouviu aquilo e tal. Vamos lá. Bem, eles debatem entre si a conotação dessas palavras de Gaia. E aí, existem duas facções, vai. Existe o Sanctum of Gaia, seria, sei lá, vai, o Santuário de Gaia, o Sanctum, né, de Gaia mesmo, mas que talvez fosse um termo mais apropriado, apesar dele começar a se assemelhar, ou, se emparelhar bastante com um termo de mago. Mas é isso aí. E esse Sanctum of Gaia, o Santuário de Gaia, eles acreditam que essas palavras elas sugerem que Gaia está dormindo e que eventualmente ela vai acordar em sua totalidade ali, caso eles descubram como fazer para que Gaia desperte. Enquanto o outro grupo, que é o Concordat of Stars, que seria o acordo de estrelas, das estrelas, dos astros, né? Provavelmente estrelas. Eles acreditam que essas palavras elas profetizam o renascimento de Gaia como um novo espírito celestino, como, enfim, como nos antigos mitos e lendas. Então, essa divisão entre os Garou, isso vai gerar essa cisão política deles. E essa cisão política, acho que ela começa, a partir daí, então, que a gente tem talvez esse quadro geral, acabou, o Botafogo perdeu mesmo. Que merda, hein? E que isso inicia esse quadro geral do mundo. Então vamos lá, porque a gente tem um mundo com 13 caernes, houve uma aliança lobisomem entre lobisomens e raças metamórficas. Houve o sacrifício do Alto Rei, as últimas palavras de Gaia, uma nova profecia
e uma nova profecia que acaba dividindo os Garou. Então, tipo assim, opa, espera aí, e agora? Ah, existem também rebeldes, né, ou talvez pessoas que não estejam ali vai, dentro dessas 2, dentro dessas 2 facções, vamos chamar de dissidentes, talvez. E, esse é o mundo de lobisomem onde você começa a jogar. Vou evitar de falar um pouco aqui do Santuário de Gaia ou do Acordo de Estrelas, que Botafogo só perde, porra. Aí eu vou banir aqui. Cadê? Vou colocar um moderador no chat só para banir. Quem foi o Feron e o Curi. Não ficar enchendo o saco aqui falando aqui do Botafogo, porra. Só perde. Tava invicto. Tinha uma série invicta. Não tava invicto, mas tudo bem. Não, o Zimei não voltou. O Zimei não voltou. Ainda, pelo menos. Né? Então, aí a gente tem esse é o mundo de lobisomem nesse cenário. Tá bom. Bem, a gente tem uma discussão a partir daí um, que seria quem compõe o Sanctum of Gaia e o Concordat of Stars, quais seriam esses 13 caernes e, enfim, entre outros, né? Mas eu queria saber um pouco aí de vocês. Cara, essa galera tá me clipando, porra. É o que? Eu falando do Botafogo? Sacanagem. Mas aí agora eu queria saber um pouco de vocês aqui. Existe uma cisão, eu falei baseado no que elas acreditam, em que cada uma dessas cisões acredita. Existem esses 13 caernes, eu já dei o papo a respeito de um, que é o Aceita da Lua Crescente. Como que a gente consegue. O que vocês acham de, desse apocalipse, mas não necessariamente cada um desses pontinhos, tem um vampiro, a mamãe ursa apareceu e tal, não sei o quê. Não essa ideia, mas a maneira como foi conduzido no sentido de a destruição dos caernes, só ficarem 13 caernes, ter a divisão dentre as tribos, ter um momento de vitória, né, porque é a aurora do apocalipse, mas ele ainda não aconteceu. Então, o primeiro round foi dos Garou. E aí? Tá? Só para. Estão me pedindo ali, o Pedro está me pedindo ali. Bem, eu vou ser sucinto na ideia de que do que eles interpretam essas últimas palavras de Gaia, tá certo? Porque eu tô achando que vai rolar mais coisa, uma outra live para a gente ir explorando essa parada aqui. Mas vamos lá. O Sanctum of Gaia, o Santuário de Gaia, eles acreditam que as palavras, né, a esperança não está quebrada, não está despedaçada, desperte-me e uma nova era de harmonia começará. Ela sugere que Gaia está dormindo, ou modorra, uma parada assim, e que eventualmente ela vai acordar em sua totalidade, que ela acordará, né, caso os esforços de Gaia, dos seus guerreiros, eles descubram como despertá-la, tá bom? Então, Gaia vai se levantar, mas a gente precisa entender como que ela vai se despertar, como que a gente faz para ela despertar. E o Acordo de Estrelas, eles acreditam que as palavras elas profetizam um renascimento, mas esse é um renascimento como um novo espírito celestino. É isso. Tá? Eu vou parar essa linha do tempo aqui. A gente ainda vai bater mais um papo, mas eu vou parar essa linha do tempo aqui para a gente seguir. Vamos fazer algumas especulações a partir de agora, tá bom? E aí a gente volta na linha do tempo numa outra live. Beleza. Vamos lá. 13 caernes. Gosto bastante da ideia. Não sei, vamos começar a partir daí?
Acho que vai ser interessante. Gosto bastante da ideia dos 13 caernes. Tenho um pouco de receio de ser 13 e ficar parecendo que é um caerne para cada tribo. Acho que não precisa ser, tá? Eu gosto da ideia de você ser um membro de. Ah, pô, você é membro da seita verde, mas você mora em, porra, sei lá, em Los Angeles, tá? Cada uma numa costa dos Estados Unidos. Mas é porque só tem uma seita agora nos Estados Unidos. Então é isso aí. Você faz seu rolê aí e tal, e na hora que você tiver que quebrar o pau, beleza, ou pegar o renome ou qualquer coisa, aí agora você dá seu jeito de ir para Nova York, ou sei lá, manda um espírito. Talvez essa questão do renome ela possa ser um pouco suavizada aí na quinta edição. Mas eu gosto bastante desse sentimento. Nunca que eles vão fazer só um KR nos Estados Unidos, não vai acontecer de jeito nenhum. Ah, mas eu estava usando ali a Seita Verde só como exemplo. Acho que isso fica interessante, as matilhas elas passam a ter o seu território de caça e tal. Então, acho que é uma boa. Vamos lá, aqui. Ah, já. O quê? Gaia sair da Modorra. Peraí, tem o Kindovski. Gosta de reduzir muitos locais de poder. Eu também gostei bastante da coisa. A gente vai. Isso é explorado ah, de alguma maneira ainda. Então, assim, é como se existissem, vai, fragmentos de caernes em alguns locais. E ontem eu estava conversando isso com o Skarma, né? Que era, tipo, do caerne deixar de ser uma estrutura assim tão pujante, tão grande. Ele ser algo bem menor e você tem ali só aquele pontinho, só aquele fragmento, só aquele fogo, fato de espírito ali. E é só isso, é aquilo ali que você vai ter que defender mesmo. Ele não vai ter ah, ele não vai ter grandes estruturas ao redor dele. Eu gosto dessa ideia. Se a tara de prata pode ser um dos 13 caernes, Diego, sim, sim. No entanto, de novo, é, eu preferiria que caernes, não caernes menores, mas que não fossem caernes clássicos, saca? É tipo, de novo, fica parecendo que você está salvando. O fato de ter 13 caernes vai implicar que eles são multitribais. Acho que pensar em um caerne só de uma tribo, isso não vai existir. Mas me fica parecendo que falta é a hora que falta a coragem, saca? Da editora de falar assim: ah, não, beleza, essa tribo aqui agora estão relegados a isso. Então, eles vão salvar, vai. A Tara de Prata vai representar os Fiana, por mais que ela não seja composta agora única e exclusivamente de Fiana. Mas aí a seita do Céu Noturno dos Senhores das Sombras, aceita do Punho Sangrento ou do Martelo e Clive, os Cris de Fenris, o Seita das Visões Antigas, as Fúrias Negras. Porra, paia, saca? Na minha concepção, eu acho paia. Vai achar mais legal que tivessem outros caernes. Só que esses caernes clássicos, esses que eu acabei citando, eles são os maiores caernes dessas tribos. Pela própria narrativa dessa história, né, que vale a pena lembrar, isso é cânone no Mind Eye Theater, não é cânone no outro livro, mas nós estamos pensando aqui em como que uma coisa escoa para outra. Acho que vale a pena pensar assim. Mas aí, né, como eu estava falando, como se seguir dessa maneira, os mais poderosos são esses caernes, então eles ficariam. Ah, beleza. E aí, nesse caso, Sósia está perguntando, né? Mas cara, eu acho. Tá perguntando aqui, ó. O microfone tá na frente. Aqui. Que o fortalecimento da película ela vai dificultar também os territórios pulsantes dos roedores de ossos. Mas isso é interessante se isso. Eu gosto dos roedores como pária, tá? Mas se talvez isso também tornasse a questão lá do homem comum, porra, o homem comum agora tem a chance dentro da sociedade, os roedores de ossos também, porque eles descobrem essa coisa do. Eles entregam para a nação Garou no sentido de, ó, tem os territórios pulsantes, vamos lá.
beleza. Ah, acho que ia ser interessante. Vai seguir na mesma linha das outras. Essa divisão ideológica dos Garou vai seguir na mesma linha dos outros. Cara, eu não faço a menor ideia de como que é a coisa do Mind Eye Theater da outra linha. Mas eu tampouco acho que isso é tão Camarilla e Sabá. Ou- Até porque a diferença de filosofia de fato de lobisomem ela pode ser entendida como a nação Garou a, os dançarinos da espiral negra. Então, isso daí. Eu gosto muito da ideia da Umbra. Da Umbra mais difícil, de mais difícil acesso, mais hostil aos Garou. E eu gosto da ideia das Broken Lands, lá, das terras devastadas. Eu gosto muito disso. Eu tô, inclusive, narrando uma aventura Wild West em que eu uso e abuso disso daí. Eu gosto muito, é uma explicação muito fácil que você tem. Não é só o espírito tá aqui e tal. Não, você tem um buraco na película e coisas estranhas acontecem e é isso aí. Então dá para fazer um Weird West bem legal. E agora você consegue fazer umas coisas ainda mais escabrosas, já que elas são mais comuns, né? Agora do que elas eram lá no Velho Oeste. Eu gosto bastante dessa ideia, na real. E eu ia achar isso muito bacana de ter no W5, tá? Essa relação mais conflituosa com a Umbra, pelo menos. Acho que ia ser, acho que ia ser mais legal de se ter. Talvez isso pudesse parecer um pouco, aí a galera vai falar, olha só, é Forsaken tem isso aí, né, do cara ser um, eles brincam com o cara do Forsaken, né, o Urata lá de Forsaken, que ele é um agente aduaneiro da Umbra. Bem, estava lá no Wild West, né? Só não era, tipo, sei lá, só isso. Mas também o Urata também tem umas outras coisas, mas essa ideia tá em Lobisomem Apocalipse e eu gosto bastante desse resgate. Então, acho bacana. Explica o sumiço de alguns reinos, gosto. Tem muito reino que não precisa, tem muito reino bosta. Acho legal também ter uns reinos perdidos. Como é que isso daí ficou? Pois é, irmão. Isso ficou assim, ficou desse jeito. Tem um plot para quem quer reviver o W20. Peraí. Porra, resolveu passar um carro aqui que eu achei que fosse entrar dentro da minha casa. Mas tem quem quer reviver o W20 e tal, pô, talvez o Albrecht pode ser resgatado, sei lá, qualquer coisa assim. Então, não é para onde eu iria, né? Se eu fosse fazer uma crônica nesse universo, não era para onde eu ia caminhar, mas eu entendo o apelo que isso pode ter para outras pessoas. Então, acho que isso acaba é uma cisão mais suave, tá? E eu gosto da coisa de como o livro, né? Esse Matt, ele não fala, mas eu gosto da coisa como os anciões sumiram. Eles somem lutando uma batalha. Então, quanto mais velho o cara, ele estava lá se sacrificando. Então, o Konietzko, o livro não fala, né? Mas ele vai e se sacrifica, tal qual o Gol fez. Então, eu acho que isso é uma maneira ah, educada, talvez respeitosa com os anciões, né? Porque tem, enfim, eles são personalidades grandes dentro do cenário, então você tira eles fazendo um bem, lutando ali a sua batalha e tal. Eu acho que fica bacana. Eu mencionei um pouco aqui como é que é? Cadim? Tá bom. É,
Cadinho tá perguntando, uma coisa provável do Destituídos, é um provável W5. É, vou tratar só de cenário, tá, Cadinho? Porque regra, acho que para regra a gente está apontando é para lá mesmo. Ah, mas em questão de cenário, eu acho que o que eu acho que acontece é que é o contrário, tá? Eu acho que o Destituídos, os conceitos do Destituídos, eles estão, de alguma maneira, dentro do conceito de lobisomem. Eu acho que alguns desses conceitos eles são ampliados e em detrimento de outros, tá? Então, eles são criaturas talvez mais territorialistas do que os Garou. Então, assim, a matilha é mais territorialista do que as matilhas. Só que esse conceito já existe. Assim, esse conceito ele existia, ele talvez fosse pouco explorado. Então, eu acho que a quinta edição, talvez eles tentem fazer vou chamar de combinado, tá bom? Mas de entendendo o que porque como tem dois focos distintos, acho que eles vão pegar um pouco desses dois focos, sim. Mas em questão de regra, acho que ela vai para lá. Ela tende a ser as regras elas tendem a ser mais fáceis. Enfim, mas é questão de regra a gente tem o V5, né? Acho que dá para entender muito como é que é o esquema do V5 e entender ali. Mas acho que isso. Eu acho que eu assim, isso tudo eu tô falando só com base no que a gente estava falando hoje. Eu acho que o tornar a Umbra mais hostil vai aproximar bastante os Garou dos Urata. E eu acho isso bem positivo, tá? Eu acho que porque isso vai fazer com que os Garou eles continuem, eles se tornem mais isolados, tá? Não menos espirituais, mas eles se tornem mais isolados, com mais problemas com espíritos, daí a ligação com os Urata, mas sem perder tanto a coisa do Caerne e tal, etc. Eu acho que essa aproximação é bastante positiva. Beleza. Ah, o Feron também é o que, Feron? O Feron tinha mandado alguma coisa aqui. Agora já é. Já era. É, tá, beleza. Se a cisão vai modificar radicalmente as tribos. Radicalmente não. Radicalmente não. Eu acho que as tribos, elas, inclusive, elas se aproximam umas das outras, ou elas se divergem umas das outras por elas serem quem elas são. Tá? Hum, Era algo que eu vou deixar para falar sobre o Sanctum of Gaia e o Concordat of Stars depois, para a gente poder ter uma ideia melhor a esse respeito sobre quem eles vai ser. E quando eu digo depois, eu digo em uma outra live, não hoje. Até porque agora já são 2 minutes to midnight. Ok, vai DJ. Surgimento de um novo reino após o confronto do Apocalipse. Cara, eu acho que não precisa ter um novo reino, sendo bem sincero. Eu acho que é mais útil tirar os antigos do que criar um novo. Então, acho que é por aí. Ah, cenários seria sobre o cenário. Né? A gente mencionou isso. A gente mencionou isso na outra live sobre menos tribos. Eu acho que isso deveria sim acontecer. Não vai acontecer, tipo, no sentido pô, agora só são 5 tribos. Vai acontecer. Mas eu já falei, acho que os Garras Vermelhas ia ser uma boa hora dos caras irem embora. Meio que não dá mais para eles. Acho que dá para fazer isso de uma maneira bem interessante, com eles perdendo a guerra mesmo, eles sendo exterminados. E é isso. Eles agora. Essa batalha, não essa que eu acabei de descrever, porque não é a ideia, mas que o Apocalipse leva eles. Eu gosto
ah, qual que foi a ideia, né? Por que que eu tô falando de um livro que ele não é ah, cânone no, dentro do Apocalipse, ele é cânone no Mind Ice Theater, e por que que, enfim, qual que é essa ideia? Porque ele é um livro que ele, canonicamente, ele prepara o jogo para se jogar no Apocalipse e durante dele, não no sentido de acabar, como teve o Apocalipse do livro, que tem aqueles quatro cenários, que tem aqueles quatro cenários alternativos, porque esses quatro cenários alternativos você joga, o Apocalipse acaba. E o Apocalipse acaba, encerrou a crônica, guardou e beleza, certo? Quanto a esse cenário, ela cria um apocalipse em que é passível de ser jogado. A sensação de estar agora no mundo no apocalipse. Não é que tem um cometa caindo em cima de você, mas, mas que as coisas estão acontecendo. Né? E eu acho que vai ser, não sei se tudo acaba escoando para dentro do W5, mas eu acho que vai ser esse tipo de sensação que o jogo deveria, que o jogo vai passar. E se ele não vai passar, acho que ele deveria passar. É a ideia de simplesmente, ó, o apocalipse não foi o que a gente estava pensando, ou o apocalipse ainda vai acontecer, me desagrada muito. Então a ideia de que a gente começou a era do apocalipse, eu acho bacana. É a aurora do apocalipse. Então, vai. É, eu ia gostar de ver esse tipo de coisa. Eu ia gostar bastante de ver esse tipo de coisa. Alguns elementos comuns desse cenário, como um pouco que é apresentado no Heart of the Forest. Não, 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 não. Na real, não. Heart of the Forest, até porque ele tem. Ele te ambienta com o jogo, não necessariamente com o metaplot. Ele é um jogo bem, bem interessante. Eu gostei bastante. Eu acho que ele é bem. Eu acho que ele é bem legal em te ambientar com o jogo. Mas perceba o tanto que é diferente o você estar ambientado com o jogo com o ambientado com o metaplot. Você não precisa do metaplot para se ambientar no jogo, né? Você pode jogar sem saber quem é o Alto Rei Albrecht, quem que é Zizak, quem que é qualquer coisa. Só precisa entender quais são os conceitos ali, sejam eles micro ou macro do jogo em si. Então, isso eu acho que o jogo faz muito bem. Inclusive, pretendo jogar o jogo aqui em live em breve. Né? Em breve? Não sei se é em breve, não. Tava pensando, então qualquer dia desses eu vou vou transmitir Altered Beast, que é o jogo de lobisomem definitivo. Tem lobisomem, tem mocolé, tem gural, tem o que mesmo? Tem Bastet e lobisomem de novo. Então, isso aí vai rolar. Isso aí vai rolar. Gostaria da Espiral Negra no pós-apocalipse. Acha que o evento possa permitir um grupo dissidente que se. Cara, as mentes deturpadas deles, acho que diria que não, né? Eles são bem, bem fiéis, mas talvez, mas um grupo muito mínimo. Isso me desagrada bastante, no entanto. Agora, o Pedro perguntou, falando a respeito de pós-apocalipse, tudo isso que aconteceu, que eu estava falando lá no Match e tal, isso é a aurora do apocalipse, tá certo? Então, assim, a era do apocalipse ela não acabou de maneira definitiva. Então, porra, o Feron não. Quem foi aqui? O Sozi, Altered Beast Mega Drive ou PS2. Só tem um jogo Altered Beast decente que é o de Mega Drive. Qualquer outro, enfim, ele é completamente desprezível. Pelo amor de Deus. Então, como é que faz aqui, hein? Deixa eu tentar uma coisa só aqui. Porque tem que. Eu ainda tenho que aprender isso daqui.
Ah, sim, live sobre as novels, isso eu vou fazer também ainda, porque é muito eu falando e tal. Mas vou quebrar um pouco a coisa quebrar um pouco a coisa do metaplot também, para não ficar assim tão inchado e tão repetitivo, né? Beleza. Enfim, já vou meio que fechando. Isso, eu vou voltar ainda, galera, na coisa na coisa desse apocalipse do Mind Eye Theater. A gente ainda volta nele, tá certo? Porque eu ainda vou dar uma continuação nessa história, mas eu queria parar ela aqui. Para a história, então, fica aí para vocês pensarem aí, manda aí pra gente no Nação Garou lá, faz o comentário no vídeo, sei lá onde é que vocês vão fazer essa porra aí, mas, enfim, manda aí. O que vocês acham qual que é, como que se dá essa divisão? Quem compõe lá o Sanctum of Gaia e o Concordat of Stars? Como é que isso funciona? Quem são os dissidentes? Beleza? Quais são as expectativas que você tem para esse tipo de jogo? Como é que isso pode, pode ir para o W5? Como que vai ser? Como que vai virar? Bom, eu vou seguir com essa linha do Mind Ice Theater em outras lives, outras depois. Amanhã eu vou abrir uma outra live aqui. Bem provável eu vou falar a respeito das tribos espirituais, já que a de hoje não foi. E aos poucos a gente vai complementando. E vai ter uns joguinhos aí também. O Altered Beast eu vou jogar mesmo. Isso aí vai acontecer. Você tem que ver. E agora deixa eu saber uma coisa de vocês. Vocês estão falando aí a respeito de todo dia. De que vocês acham o que vocês acham que é a melhor data para a gente ter live aqui, hein? Eu não tem como eu fazer todos os dias, até porque a vida a vida acaba cobrando, né? Então eu vou ter que tem que gravar Garocast, tem que editar coisa e tal, tem que trabalhar, tem que viver, mas enfim. Vocês têm alguma preferência de que dia que vocês acham que é mais bacana e tal? Quando é que funciona melhor para vocês? Eu também tenho essa dúvida aí. Bom, nos dias. Então, eu ainda tenho que jogar RPG, tem isso também. É difícil. Mas, acostumando aqui, criando o hábito da Twitch também. Beleza. Aí, depois, todo dia é dia, 22h30, Bruno. Porra, aí eu vou colocar você ali pra conversar com a patroa. Resolve lá. Vai ficar puta da vida. Ai, ai. Pensou todo dia? Não, todo dia não dá, não. Todo dia eu tenho que ganhar muito dinheiro pra fazer isso daí. Então. Beleza, galera. Eu vou fechar a live aqui. E é isso aí. Valeu pela participação, acompanhando aqui. A gente se fala na próxima, beleza? Abriu a conta no Pix? Não, abriu a conta aqui, ó, porra. Daqui a pouco vocês começam a mandar sub e manda cheers e beats e não sei das contas. E é isso aí. Bom? Beleza. Valeu, galera. A gente fica por aqui, então. Um despedido para todo mundo. Tchau pra vocês.